Senhor Deus, aqui está teu servo, teu ungido, Pai. Deus, usa o teu filho nessa noite, com autoridade, com ousadia, Senhor. Que teu Espírito Santo venha tomar posse do teu filho. Que tudo que ele tem estudado e buscado, Senhor, o teu Espírito Santo venha transmitir através dos lábios dele, Senhor. Meu Deus, enquanto o teu filho estiver pregando, como diz a oração lá dos apóstolos, lá em Atos capítulo 4, 29 ao 31, estende as tuas mãos para curar, Senhor. Estende as tuas mãos para libertar, Senhor. Que todos possam estar ligados. Se ligarmos na terra, será ligado no céu. Pai, nós entregamos teu filho nas tuas mãos, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Estou alegre por conhecer mais um pedaço da grande família de Deus, irmãos. Amém. Prazer meu de estar aqui conosco, é uma honra. Quero agradecer ao pastor local, juntamente com toda a comitiva de Outeiro, com os outros pastores. Deus abençoe a todos vocês, o Ministério do Senhor. Muito obrigado pela confiança. Amém. Quero agradecer também o nosso amado irmão em Cristo e amigo, juntamente com a sua esposa, a diaconisa Josineide, o diácono irmão Carlos, que ali está, né? Louvado seja Deus, que nos convidaram para poder, juntamente com o nosso pastor, estar trazendo a mensagem. Trago também um abraço do meu pastor de congregação, Carlos Roberto. Louvado seja Deus, o mesmo mandou a paz, um abraço a toda a igreja, ao ministério, em nome de Jesus, tá? Ali está a minha esposa, foi apresentada, missionária Kátia. E esta mulher, graças a Deus, tem sido companheira fiel em oração, no ministério. E eu costumo dizer lá na congregação que ela não é 30% nem 40%, ela é metade, irmão, de 100%, é 50% dela, 50% meu. E é isso, eu estou aqui. Primeiramente, graças a Deus, através da chamada que Deus tem com cada um de nós, as orações dos irmãos e da nossa companheira. Louvado seja Deus. Ou do companheiro dos irmãos, das irmãs, louvado seja Deus, que tem orado por você. Deus tem obra a realizar na nossa vida. Irmãos, quem vem buscar sua cura, seu milagre nessa noite? Aleluia. Oh, aleluia. Percebo que existe propósito. Aleluia. Percebo que existe oração. Aleluia! Oh, aleluia, porque é algo que está fugindo fora, que foge fora do seu controle, mas você veio buscar a pessoa de Cristo Jesus. Como a minha esposa disse, desde lá da porta sentimos a presença de Deus. Aleluia! É verídica a presença do Senhor na nossa vida, irmão. É verídica que ele tinha um lugar. Aleluia! O Senhor tem trabalhado poderosamente. Eu quero trazer um tema bastante conhecido, que vai falar de uma mulher. Aleluia! No livro de São Marcos, capítulo de número 5, nos seus versículos de número 21 a seguir, estarei dando ênfase à mulher do fluxo de sangue, mas para chegar lá tem um começo, onde tudo deu-se início. Aleluia. Versículo 21. Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue e ressuscita uma menina. Glória a Jesus. Estarei lendo de forma responsiva. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. E passando Jesus outra vez no barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, o nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que saia e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão e o rodeava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito
por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém. Graças a Deus. Vamos poder sentar. Aleluia. Exaltando ao Senhor na beleza de sua santidade. Anotei algumas coisinhas para não esquecer que a nossa mente é falha. Louvado seja Deus, mas como eu creio nas orações e foi orado, o Senhor Espírito Santo traz a lembrança do que o teu servo leu. Aleluia. E geralmente quando oro por um preletor, alguém que vai trazer a mensagem, eu oro dessa forma. Mesmo Espírito, aleluia. Glória a Deus. Para que o Espírito Santo de Deus nos traz a lembrança, aleluia, daquilo que você leu, esmiuçou, amém, a qual o Senhor, aleluia, ministrará o nosso coração nesta noite de hoje. Irmãos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus está atravessando o mar da Galiléia e chega a uma cidade. A fama de Jesus já tinha chegado àquela cidade, como as outras 30 cidades em volta do mar da Galiléia. E Jesus resolveu descer ali, porque Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor, aonde Jesus chega, o milagre acontece. Aleluia. Aonde é pronunciado o nome de Jesus, alguma coisa acontece. Aquele que estava em trevas passa a ver uma grande luz à sua frente. Aquele que estava desesperançoso passa a ter esperança, porque tem um que representa, tem um que é, aleluia, como filho do homem, aleluia. Este é Jesus. Quando muitas das vezes ele falava que ele era o filho do homem, os fariseus e saduceus e até os escribas tentavam pegar ele nesse delito como blasfêmia, mas não era blasfêmia, verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas por motivo de ciúme e perseguição, devido à fama que Jesus carregava, não porque ele queria, porque muitas das vezes quando ele efetuava a cura, ele dizia: não propague nada a ninguém. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes quando se propaga uma maravilha dessa, o povo vem em busca da bênção e esquece o abençoador. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas aí vamos falar sobre a mulher hemorrágica. Louvado seja Deus, que tinha uma situação muito difícil naquela época. Louvado seja Deus. Não tinha médico que houvesse encontrado alguma cura para aquela situação. Era uma doença incurável aos olhos da medicina. E essa mulher, louvado seja o santo nome do Senhor, ela era uma mulher de classe estável, uma classe social estável financeiramente. Ela procurou, um certo tempo da sua vida, quando isso lhe aconteceu, procurou pagar os médicos recursos humanos para poder sanar a sua ferida, para tentar amenizar a sua situação, mas não encontrava solução. Pelo contrário, ela encontrava angústia. Quanto mais o médico dizia que não tinha jeito, mais angústia em seu coração ela sentia. A sua alma não tinha alegria nem prazer. E aquilo estava trazendo uma grande influência dentro do seu peito, dentro do seu coração, dentro da sua alma. Como é difícil uma alma viver em cativeiro, irmãos. Muitas das vezes a enfermidade, as situações difíceis na nossa vida, ela aprisiona os seres humanos, a alma do ser humano. Quando se trata, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, de algo impossível, que eu queria realizar alguma coisa, mas eu não consigo, eu queria receber essa bênção, eu queria receber essa vitória, mas não consigo isso, muitas das vezes me dá angústia. E muitas das vezes me faz até mesmo murmurar. E essa mulher, ela perdera tudo que tinha. Alguma vez eu vi um pregador falando que para você ganhar de Jesus, você tem que perder alguma coisa. Muitas das vezes, quando isso literalmente acontece, quando o ser humano busca Jesus, porque verdadeiramente não há mais solução. Já tentou de tudo. Já tentou de tudo na sua vida, mas não conseguiu êxito. Alguns desistem
de alguns planos, objetivos que tiveram em suas vidas, colocaram no baú e deixam de lado aquilo que a qual o Senhor outrora já havia depositado em seu coração através de uma promessa e deixou de lado. Aquela mulher, ela tinha pleno conhecimento dos mandamentos do Senhor. Ela sabia que ela era impura e na lei judaica não se podia, em Levítico capítulo 15, versículo 25, não se podia uma mulher impura estar no meio da sociedade, em meio às 3 festas que havia em Israel. Não poderia estar em meio à multidão, ninguém poderia tocar nela e ela não poderia tocar em ninguém. Existia aí, louvado seja o santo nome do Senhor, uma situação que ela teria que ficar isolada. Mas a fama de Jesus percorria por toda aquela redondeza. Quando ela soube que o Senhor Jesus estava naquela terra, naquela cidade, ela procurou saber e ela conjecturou em seu coração: se eu tão somente tocar nas ordens de Jesus, serei curada. Oh, glória! Aleluia, Deus. Aleluia! Glória! Eu vejo nela uma atitude de fé. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Firme fundamento é uma estrutura. É onde tudo se começa, fundamento. Onde tudo teve um começo. Hoje, por você estar aqui, um milagre aconteceu lá atrás. Glória! Houve um fundamento na sua vida espiritual, no seu encontro com Deus, para que você hoje pudesse estar firme aqui na presença do Senhor. Então a fé é o firme fundamento. A fé também não te isenta dos seus problemas presencial no momento, mas os seus problemas presencial no momento precisa conhecer o Deus que você serve. Aleluia! E o Senhor colocando aqui em meu coração, aqui sentado, mudou tudo, irmãos, na minha mente, o que eu tinha separado. Falando em meu coração assim, dessa maneira: existe aqui causa de grande urgência para ser resolvido. Tanto a causa de Jairo, assim mesmo, tanto a causa de Jairo como da mulher do fluxo de sangue, todas as duas eram de grande emergência. Não podia esperar. Aleluia, Deus. Glória. Glória! Existe causa aqui de muita emergência. Aleluia! Glória! Glória ao teu nome. E você sabe, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, da onde foi que o Senhor lhe tirou, da onde foi que Deus lhe arrancou. Oh, meu Deus! Aleluia! Glória! Se você está aqui porque você quer tocar em Jesus diferente, ao contrário da multidão que apertava Jesus, a multidão que apertava Jesus tocava externamente em Jesus, mas não conseguia extrair nada de Jesus, nem sequer uma faísca de virtude. Mas a mulher que conjecturou em seu coração tocou diferente, porque dela veio a verdadeira fé. A fé é uma convicção, é a certeza, louvado seja Deus, daquilo a qual ela foi buscar. Aleluia! Glória! Aleluia! Uma certa feita o discípulo falou para Jesus: Senhor, aumenta a minha fé, quando ele estava falando sobre a fé. E ele respondeu para ele: é fé, é tamanho, pode ser tamanho de um grão de mostarda, mas ela remove montanhas. E muitas das vezes pedimos ao Senhor mais fé. Dá-me mais fé, Senhor, para mim receber o que eu vim buscar hoje. O Senhor em meu coração manda eu dizer assim para você: aleluia. Glória! A sua fé, tamanho do grão de mostarda, quer dizer que ela é viva. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Glória! E ela tem o seu valor. Ela é pequena, está no começo, mas ela tem seu grande teor no exercício, no mover da mão de Deus. A sua fé, ela é com sinceridade e verdade. Aleluia!
ela é com objetividade, é com propósito. A multidão que procurou e apertava Jesus, olha só que Jesus falou assim: alguém me tocou, mas como, mestre? Se todo mundo te tocou, automaticamente, indiretamente, Jesus está se referindo também à multidão. Vocês estão me apertando por quê? Porque o Senhor conhecia o coração da multidão. A multidão estava curiosa em saber quem era o mestre. A multidão queria saber o que Jesus vai fazer de novo ali. Está colando com o Senhor para poder saber o que vai acontecer. Por isso que eu perguntei antes do culto, quem veio buscar a sua cura e o seu milagre nessa noite? Aleluia! Quando nós nos reunimos nessa presença maravilhosa de Cristo, porque, aleluia, o Espírito Santo de Deus está se movendo dentro de cada um de nós, já podemos sentir a presença do Senhor aqui desde o começo do culto. E fizem bem o que o nosso pastor falou. Recebe, esteja atento cada oportunidade. É louvor, é adoração. O Senhor está ministrando, olha, desde o começo do culto. Oh, aleluia, eu gosto de chegar no início porque eu gosto de pegar a oração. Começa por aí. Aquela mulher conjecturou em seu coração: se eu tão somente, isso leva ao propósito da oração. Ai, irmão, quando você ora, Deus move, aleluia, as suas mãos para lhe abençoar, move os céus, irmãos. Quando você ora com propósito, o Senhor responde de uma maneira como você fala assim: eu vou ouvir do pregador. Deus já está falando contigo desde o começo. Aleluia. Há situações que pessoas entram e saem da mesma forma que entrou e não recebeu algo que veio buscar. Aleluia. Aquela multidão, Jesus disse indiretamente para elas: alguém me tocou. Mas como, mestre? Todos estão te tocando e te apertando. A multidão não recebeu. Isso me trouxe a referência lá de Bartimeu, no cantinho sentado, no caminho de Jericó. E Jesus já vinha dando, no contexto atrás, Jesus já vinha falando sobre ser como uma criança. Jesus já vinha falando sobre a oração do fariseu e do publicano. E aí essa mesma multidão estava com ele. E essa mesma multidão Jesus está falando, dando ensinamento sobre a sua palavra, sobre o significado da humildade, sobre o significado, aleluia, louvado seja Deus, sobre a fé. Aleluia. E Jesus está falando com ele, ministrando a palavra, e a palavra não penetrou na multidão, porque a multidão não tinha propósito em seu coração. Hoje o Senhor está falando propósito no seu coração. Aleluia. Porque como pastor foi usado por Deus aqui nessa noite, hoje você pode receber a sua cura e seu milagre. Aleluia. Assim o Senhor colocou no meu coração antes de ele falar. Você pode receber hoje. Quem pode determinar isso na sua vida é você, assim como a mulher determinou para a vida dela. Porque a tua causa é de urgência, hein? Aleluia. 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 Não pode esperar. Aleluia. O doutor Jesus está aqui, irmão. Ele opera e não deixa nenhuma cicatriz. Ele faz milagres e maravilhas ainda. E a multidão estava ali perplexo, preocupado. Mas Jesus estava em direção daquilo a qual ele foi parado a meio do caminho para ir à casa de Jairo. Quando, antes de chegar à casa de Jairo, veio uma mulher. E ela humildemente, conjecturou: preciso ir tocar. Mas ela não falou antes: tem uma grande multidão. Ela falou isso antes? Não. O que significa isso? Barreiras para você receber milagre? Vai ter.
dificuldades, vai ter para você alcançar algo da parte de Deus. Maravilhoso é quando isso acontece. Mas você, pastor, o senhor está falando um negócio desse? Sim. Porque isso te aprimora, isso te aperfeiçoa, isso faz você vencê-las. Imagina se o Senhor, nosso Deus, viesse fazer tudo. Mas como ele disse antes, a sua fé pode ser tamanho de um grão de mostarda, mas ela tem um grande valor, pois ela é viva. E a sua fé vai ser aumentada no decorrer do processo e no exercício dela. Me dá mais fé, quer mais fé? Vou te dar os problemas para você passar. Me dá sabedoria, você quer sabedoria? Vou te dar uma causa para você resolver. E muitas das vezes queremos correr do processo. E o Senhor está dizendo assim, eu, Senhor, já não disse que eu sou contigo? Por que tu queres ainda correr para a esquerda ou para a direita, se eu tenho te ordenado, siga em frente? Ai, irmão. Glória! Meu Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Glória, glória, glória. Aquela mulher não tinha mais nada, o que perdeu, o que ela tinha, já perdeu tudo, já estava esvaindo a sua vida, que era o sangue, sangue é vida. E ela só tinha a única alternativa, essa única alternativa era o suficiente, Jesus Cristo. Aleluia! Estou falando aqui, irmão, que Deus está me dando aqui. Muitas das vezes temos que perder a verdade. Temos que entender que Deus está no controle de tudo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas quando é que vamos entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável? Cansamos de pregar sobre isso, cantamos sobre isso, louvamos e adoramos e evangelizamos sobre isso. Mas o Senhor, quando chega a nossa hora, Ele nos permite verdadeiramente a passar por esse processo. Agora eu preciso te passar pelo processo, para que tu tenhas experiência comigo. Aleluia. 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 Essa mulher teve atitude de fé. Me traz a memória agora quando o Senhor pediu a Abraão seu filho. Pela madrugada, o Senhor falou: Abraão, me dê o seu único filho e apresenta a mim em um holocausto. E vá para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão, eu creio que Abraão conjecturou em seu coração: Senhor, meu único filho que o Senhor me deu? O Senhor agora quer pedir? Pois bem, está me doendo muito, mas eu vou ofertar ao Senhor. Porque eu conheço a sua voz, eu sei que o Senhor existe, o Senhor já me deu prova. Antes de receber a minha bênção, o Senhor já se identificou comigo, o Senhor já falou comigo. Glória. Então eu conheço e sei quem é o Senhor. Vou ofertar sim, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode. Aleluia. Vou levar ele, mas eu sei que o Senhor pode reverter essa situação. Aleluia. Abraão, com 3 dias de caminhada, de 80 a 100 quilômetros de distância até o Monte Moriá, onde ele estava. 3 dias e 3 noites sem dormir. Eu acredito que não descia nada pela sua boca, não comia nada. Estava ele muito angustiado, mas ao mesmo tempo a sua alma angustiada, mas ele estava confiante no Senhor. E ele não poderia ter compartilhado com a sua esposa, Sara, porque certamente se compartilhasse, a sua esposa não deixaria ele fazer tal coisa. E quando ele chega lá no pé do monte, ele disse para os moços: ficai aqui, porque iremos até lá. Iremos ofertar ao Senhor, iremos descer. Ele profetizou que eles iam subir e os dois iriam descer. Ele creu e confiou. Os irmãos veem que ele saiu da sua casa confiando que Deus poderia reverter a situação. Aleluia. Muitas das vezes Deus nos pede prova de algo, irmãos. E às vezes a gente não passa. E falamos assim: Senhor, eu não sou capaz de passar por isso. Olha, Senhor, eu já não sei mais o que fazer. Já penso em parar. Irmão, está vendo assim para me falar para os irmãos? O Senhor está mandando eu dizer assim. Está vendo, Senhor, aleluia, aquele propósito que o Senhor colocou nas minhas mãos, na mesa de oração. Está vendo, Deus, para me parar, mas eu não estou aguentando mais. A aflição está grande. Aleluia. Glória. O meu esposo só está pela misericórdia, Senhor, eu já não estou aguentando dentro de casa.
Eu já não consigo sorrir como eu sorria antes, eu sorria com a alma, mas nem a minha alma está alegre, está abatida dentro de mim. Deus Santo, aleluia. Eu já não consigo fazer mais, aleluia, aquilo a qual o Senhor me pede, aleluia, o meu coração está triste. Eu preciso de um renovo, eu preciso de uma transformação, preciso de uma mudança. E a palavra de Deus disse que Abraão vai chegar no monte Moriá, aleluia. Quando ele levantou, o seu filho falou assim: pai, aqui está a lenha e o fogo, aonde está o cordeiro? Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Glória, aleluia. Deus proverá. aleluia, Jesus. Deus proverá. Não vai ser nessa enfermidade, não vai ser, irmão, aleluia, nessa porta de emprego fechada, não vai ser, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, na perseguição e na luta de cada dia que você tem passado, que vai te matar, que vai te parar, aleluia, porque o Senhor teu Deus nessa noite, Ele quer fazer um milagre na tua vida. Aleluia. Glória. Bartimeu, lá no caminho de Jericó, ele gritou. Clamar é gritar. Muitas das vezes há ocasiões que você tem que orar baixinho, às vezes sussurrando como Ana, só mexendo os lábios. Lá no capítulo 1, no seu final, ela disse: por esse menino orava eu. Mas tem momento que você precisa gritar. Aleluia. Clame a Deus, grite com todo o teu pulmão, porque naquele momento existia também uma multidão. Aleluia. Agora não julgue a multidão que se opõe àquilo que você clama, àquilo que você grita, àquilo que você pede, porque você tem visão. A visão que você tem, a multidão não está tendo. Mas como? Como? Ele já te julga pela aparência, ele é cego. Mas ele estava enxergando mais do que a multidão estava. Aleluia. Aleluia. Ele sentiu a presença de Cristo. A sua alma pulou de alegria, conjecturando eu. Aleluia! A sua fé se acendeu naquele momento quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por aquele caminho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sabe o que significa? Uma oportunidade, uma chance. Uma chance ele tinha naquele momento. Assim como essa mulher do fluxo de sangue tinha uma chance para receber um milagre, a multidão dispensou essa chance. E aqui dentro eu creio que não tem os irmãos que estão junto com a multidão. Não. Porque eu pude sentir, e eu vi que os irmãos sentiram a presença do Senhor. Aleluia, existe propósito no coração de vocês. Irmãos, faça, aleluia, louvado seja Deus, mesmo na tribulação e na angústia. Não desista daquilo que Deus colocou no teu coração, na tua vida, para você exercer para a obra dele. Mas fique firme nessa noite. Aleluia, o Senhor está falando com você. Aleluia. E o Senhor tem uma obra na tua vida. Aleluia. E essa mulher também representa, irmãos, como ela era excluída da sociedade devido à impureza que ela se encontrava, também chama a atenção de pessoas que um dia tiveram um encontro com o Senhor e se afastou do caminho do Senhor. De pessoas que um dia teve a comunhão com Cristo e se afastou deixando, aleluia, o caminho do Senhor e seguindo o caminho que ele escolheu. Caminho do mundo. A palavra de Deus fala em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu final é caminho para a morte. Aquela mulher precisava ter um encontro com Jesus. Ela conhecia a verdade, assim como a pessoa que se afasta do caminho do Senhor também conhece a verdade, mas não a pratica. Aleluia. Mas ela queria receber algo da parte de Deus. E tem gente que está afastado do caminho do Senhor, que seu coração queima, arde em buscar Jesus, mas ele não tem força para buscar. E você está aqui nessa noite fazendo orações intercessórias por essa alma, por essa vida. Então eu te digo nessa noite, em nome de Jesus haverá um milagre nessa noite, se você determinar em teu coração
Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. 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 Glória. Oh, aleluia. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Quantas vezes Jesus falou conosco no nosso coração? Quantas vezes Jesus palestrou conosco em nossa alma? Como é prazeroso, irmãos, quando nós temos uma alma, a nossa carência de Deus ela é grande, mas como nós temos assim, uma oportunidade de aproveitar aquela situação a qual o Senhor promoveu conforme o dia de hoje. Eu creio que em nosso meio existe uma mesa espiritual colocada aqui. Os meus olhos vão ver, mas a minha fé, Aleluia, meu Deus. aleluia, nessa noite de hoje o Senhor está alimentando a nossa alma do espiritual. Aleluia. Início de campanha, eu preciso ir até o fim. Por quê, irmãos? Porque a vitória muitas das vezes está também lá no fim. Mas hoje, como foi determinado aqui em cima desse altar, você pode receber hoje. Você crê? Glória. Receba em nome de Jesus. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Aleluia. Ela rompeu barreiras. As barreiras foi medo, vergonha e multidão. Medo. Irmãos, a ciência diz que o medo é um tipo de você se proteger de certas coisas. Mas eu digo para vocês, como a palavra de Deus fala, uma certa feita lá no barquinho, Jesus estava deitado na polpa do barco e se levantou uma grande multidão, um grande vento e um mar bravio. Louvado seja Deus. Uma tempestade se levantou naquele momento. E eles estavam indo em direção a Gadara, uma cidade próxima. Antes de acontecer o milagre do outro lado, eles passaram por aquela tempestade. E eles não puderam resolver a situação e acordaram o mestre. O mestre disse: por que temeis, homem de pequena fé? Foi uma repreensão. Mas foi uma repreensão por quê? Jesus errou em falar que eles eram homens de pequena fé? Não. Jesus quis dizer para ele: por que vocês não usaram a pequena fé que vocês tinham em mim? E repreendeu esse mar. Por que vocês não repreenderam esse mar no meu nome? Viu como a pequena fé ali dentro do barquinho também tinha sua utilidade? Então por que, irmãos, não repreender essa tempestade? Por que não determinar dentro da sua casa em oração: Senhor, está tudo revirado, meu filho está nas drogas, minha filha está na prostituição, as coisas estão acontecendo, Senhor, não tem nada dentro do meu armário, está faltando tudo, as portas se fecharam. O milagre pode acontecer se você determinar a partir de agora. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ela rompeu barreiras. E por romper essas barreiras, a vergonha, o medo e a multidão. Aleluia. Mas, com ousadia e fé, ela tocou em Jesus. Tocar em Jesus é tocar com fé. Irmãos, nessa noite de hoje, determina a tua vitória. Nessa noite de hoje, baseado sobre esta palavra, aleluia, assim como aquela mulher que tinha uma situação difícil, estava nas últimas, não se sabia que ela teria mais tempo de vida, 12 anos sofrendo dessa doença, assim como também a filha de Jairo, que iria fazer 12 anos. Olha aí, irmãos, de idade. Aleluia. E a filha de Jairo, logo abaixo, Jesus foi à casa de Jairo, visitou Jairo, após efetuar a cura da mulher do fluxo de sangue, foi à casa de Jairo, e quando chegou lá, estava uma multidão também. E foi paga uma certa comitiva de pessoas para chorar lá dentro, por causa da morte da sua filha.
Mas Jesus mandou todos saírem, porque não era a hora de choro. Aleluia. Não era o momento de choro. Glória. Os pais pensaram, está tudo terminado. Mas Jesus falou, não está tudo terminado não. Aonde Jesus chega, a morte ela sai. Glória a Deus. Aonde Jesus chega, a paz ela reina. Aonde Jesus chega, aleluia, aonde havia choro, haverá riso, haverá alegria. Salmo de número 30, verso 5, parte B. A alegria o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Aleluia. E para que nós possamos nessa noite receber essa vitória, é manter firme o propósito a qual você adentrou nessa noite de hoje. Como foi decretado aqui. Liberou nos céus, não acontecerá na terra. Nada acontece na terra se o céu não liberar. E o Senhor está dizendo que Ele já liberou nessa noite. Que Deus abençoe os irmãos. Essa é a mensagem que eu vos deixo. Essa rica oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe.